Olá pessoal, está entrando no ar aí o programa Artes e Artes pelo seu portal JD, seu canal que agora traz aí um especial com entrevistas com grandes nomes da dança, música, teatro e também do cinema. E claro, a gente está fazendo diretamente aqui do Artes e Ofício e Cultura Gastronômica, que fica aqui no Lago do Machado, na Rogal Coutinho, número 4. E hoje eu recebo um nome, é um jovem, mas tem uma história muito bacana no mundo da dança e que também tem aí as suas opiniões sobre esse panorama em que se vive a dança no Rio de Janeiro. Eu vou receber aqui para vocês o Thiago Ramos, onde a gente vai bater um papo, com 4 blocos aí, a gente vai ficar falando sobre tudo, sobre o mundo da dança. Já estou de volta com o seu programa Artes e Artes no seu portal JB. Thiago Ramos, primeiro quero agradecer você por estar no nosso programa Artes e Artes, hoje falando aí sobre o mundo da dança, e você é o nosso convidado especial. Thiago, como é que a gente pode começar a falar um pouco do Thiago? O Thiago, o bailarino, que aliás na nossa conversa, antes da nossa entrevista, a gente começou a falar sobre a sua formação e deu a entender que você começou o contrário do que normalmente se começa no mundo profissional de dança, que é pelo balé clássico, aí vai para outras linguagens, né? Ou pelo menos é que sempre foi assim. E você começa pelo jazz ou pela dança contemporânea? Olá todo mundo, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, esse espaço novo para a gente falar sobre arte, para a gente questionar algumas coisas, a gente dar opinião, um espaço muito bacana. Obrigado. Vamos lá, o Thiago é um cara da arte, o Thiago é um cara que ama a arte, seja ela de qual forma. Eu era um garoto que precisava de atividade física e fui fazer ginástica olímpica. Não me pergunto por quê, acho bonitinho. E lá tinha umas aulas de dança, não era propriamente nenhuma modalidade específica. Era mesmo uma professora e aí em determinado dia era uma festa surpresa e aí eu fiquei até mais tarde, até essa aula de dança acabar, pra gente fazer essa festa surpresa para a professora. E eu assisti a aula. Eu olhei aquilo e falei, olha, esse negócio acho que é legal. Vamos ver como vai ser. Vamos ver. E aí, o mosquitinho azul me mordeu e foi a primeira vista. Agora, Thiago, o Thiago, quem não sabe, o Thiago é carioca, é de uma família tradicional lá de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E, Thiago, aí vem aquela história, você sabe que a figura masculina na dança não é muito bem vista, não pela dança em si, mas pelas próprias famílias. E a tua família, alguma resistência pelo fato de você assumir também? Rolou aquela pressão? Como é que foi isso? Teve, sempre tem. O novo sempre me causa estranhamento nas pessoas. Então, teve um estranhamento, foi uma aceitação complicada, foi uma transição muito difícil, as pessoas olharem e entenderem. E as pessoas aceitavam não aceitando. Vamos achar legal porque ele está aqui. E eu era um adolescente, então ninguém sabia. Foi uma coisa que me deixou muito chateado, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E depois que eu cresci, e aí viram que não tinha nada a ver, todo mundo resolveu aceitar. Isso é uma coisa que me chateou bastante, mas são águas passadas. Eu principalmente me ofereceram muita resistência quando eu falei, isso aqui que eu quero. É aí que, não, porque a justificativa é muito difícil. Sim. Muito difícil. Não, porque você passa em concurso público, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Então assim, é muito difícil. Não, mas é uma profissão difícil. E é o que eu sei fazer. Eu penso dança 24 horas por dia. Thiago, você é de uma região que não tem muita tradição na dança no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, aliás, que é uma coisa interessante de se destacar, que a questão da dança do Rio de Janeiro, ela foca muito na Zona Sul. E a gente também sabe que na Zona Oeste, Zona Norte, tem também uma demanda hoje muito grande. Como é que foi para você esse teu contato com a dança? Assim, foi na tua própria região ou você viu alguma matéria na imprensa, alguém te chamou para um espetáculo? Como é que foi esse teu contato? Foi na minha região, essas aulas que eu falei anteriormente, elas aconteciam no bairro ali, a 5 minutos da minha
casa, talvez menos. Mas eu não tinha, era uma situação complicada porque você não tinha um panorama geral do que era a dança e o quanto se movimentava e o quanto de empenho exigia. Então, isso foi uma coisa que eu levei tempo para entender. E realmente é uma área que é um celeiro de talentos, bailarinos maravilhosos, músicos maravilhosos, sem artistas incríveis. É um celeiro de talentos que não é olhado. Sim. Certo? Eu acho importante destacar também, Thiago, que em Campo Grande, aliás, quero mandar um grande beijão para a Patrícia Rossi, que também que é a diretora da Soleidor, uma das escolas mais antigas hoje do Rio de Janeiro, e eu acho que uma das primeiras, se não a primeira escola de dança em Campo Grande, se não me falha a memória. Então, você deve ter passado por essa fonte aí. Passei, bebi na fonte de Soleidor, e quando bebi, beijo, Patrícia. A Patrícia foi minha professora, poucas vezes, mas foi. Na verdade, minha aproximação com o balé clássico se deu em Soleidor. E aí conheci uma professora lá, a Laine Martins, beijo Laine, mãezona, e aí ela me mostrou como é gostoso o balé clássico também. Bebi muito na fonte de Soleidor, sou muito grato. Agora sou grato a todas as pessoas que me engrandeceram, sabe? Assim, acho que todo mundo deixa uma coisinha na sua vida. Não tem como negar isso. É bom reconhecer, é bom reconhecer. Bom, gente, eu estou recebendo aqui o Thiago Ramos, que é um bailarino, e diretamente aqui da Casa de Cultura, de Ofício de Cultura e Gastronomia, aqui na Raul Gal Coutinho, número 4. Eu vou comercial e já estou de volta com o seu programa Artes e Arte no portal JB. Jornal da Dança, comemorando 26 anos, apresenta Núbia Show, dia 30 de outubro. Jazz 40 Graus, dias 31 e 1º de novembro. Homenageada do Jazz 40 Graus, Silvia Matos. Aulas com os professores Kelly Gianni, Kiko Guarabira e Washington Cardoso. Teatro Angel Viana, Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro. Informações 0 operadora 21 2261 2238 3083 7484. Estou de volta com o programa Artes e Arte, recebendo hoje o Thiago Ramos. E, Thiago, me diz uma coisa, me fala aí, você entrou na dança, começou a e em que momento entra uma profissionalização para você? Como é que se deu essa tua relação com o mercado da dança também? Quando eu ainda estava nesse grupo que eu comecei, era um grupo que você não tinha um desempenho e um desenvolvimento técnico, mas cria-se uma relação de amor com a dança e com as pessoas, e foi uma época linda da minha vida. E a Julieta Machado, que minha amiga, minha grande amiga. Sim, Julieta, grande mestre de balé, maravilhosa, foi minha professora na minha pós-graduação. Ela falou uma coisa na última vez que ele me viu dançar, falou: Thiago, a dança gosta de você. Eu acho que a dança só gosta de mim porque eu passei por esse grupo. E depois dele veio a TV coreográfica, fiz parte da primeira edição, fiz a seleção, não sabia o que era. Foi aí que eu comecei a ter noção do que é a dança. O que é o corpo? O corpo. E as possibilidades que você tem de se comunicar através do corpo. Aí a TV coreográfica foi um grande susto, um susto bom. E aí eu vi a dança ali e falei: pô, tá pra viver disso. Não tem jeito. Eu não conseguia acordar às 6 da manhã para ir para a escola estudar física, mas eu acordava às 4 para sair de Cosmos e chegar ao Jockey Club para poder fazer aula de dança, para poder estudar dança. Foi aí que eu vi que era isso aí. Não dá para você pensar na minha vida se não tiver arte. Agora, Thiago, é muito comum as famílias nos dar uma pressão básica pela sobrevivência com razão, né? A primeira coisa vai viver de quê? E aí eu te pergunto, houve também essa cobrança, você vai viver de quê com essa profissão? E hoje eu te pergunto, dá para viver? Como é que você vê essa questão de sobrevivência profissional no mercado da dança? Dá para viver, e teve pressão e tem até hoje. Tá? Tem até hoje porque você tem os seus compromissos, né, que você tem que arcar com eles, você não pode deixar de arcar com eles.
E teve a pressão quando eu falei, é isso que eu quero, e teve pressão em todos os sentidos, e independente da pessoa. O meu pai, por exemplo, que é a pessoa mais inteligente, mais culta que eu conheci na vida, quando eu falei que era isso que eu ia fazer, ele falou, não dá, porque eu não quero ter filho viado. Desculpa o termo, mas foi o que ele falou. Não, mas é o que normalmente acontece. É o que normalmente acontece. E depois a gente conversou e se entendeu sobre isso, e ele viu que não era bem assim, mas eu entendi hoje, eu entendo absolutamente a preocupação de pai. E como é que a pessoa vai se sustentar? Num país em que a dança é o primo pobre da arte, num país em que a arte em si já não é bem vista, arte que não seja cultura de massa, né? Eu entendo perfeitamente, dá para viver, mas você tem que se desdobrar. Eu não tenho problema com isso, é extremamente gratificante. Eu durmo às 5, acordo às 6 sem problema nenhum. Você falou a dança é o primo pobre das artes. Aí eu te pergunto, a dança é realmente a prima pobre das artes, ou a dança, a classe da dança se faz ser essa prima pobre da dança? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que ao mesmo tempo que você tem um olhar mais, deixa eu botar para dançar, ou como se qualquer um conseguisse fazer qualquer coisa, eu acho que você denigre a imagem da dança. Ao mesmo tempo, nós, eu me incluo nisso, me incluo muito, porque eu me pego pensando assim às vezes, a gente aceita qualquer coisa. A migalha do que sobra, sabe? É a migalha da migalha. Mas por que isso na sua concepção? Por que acontece isso? Por que acontece? Eu acho que a gente já se acostumou. Eu acho que a gente foi empurrado para esse lugar e vamos ficar aqui, porque aqui a gente não incomoda ninguém. E eu acho que está na hora da gente começar a incomodar. Está na hora da gente começar a ir para frente, a mostrar, a trabalhar. Eu sempre dou esse exemplo. Você sempre vê um cantor com um corpo de baile atrás. Você nunca vê, você raramente vê um corpo de baile dançando e o cantor no segundo plano cantando para esse corpo de baile. Eu só vi isso, me desculpe se alguém faz, eu não conheço. Eu vi o Oswaldo Montenegro fazer isso, mas mesmo assim era a oficina dele, então tinha os alunos que se apresentavam, tinha os atores e tinha a dança. Foi a única vez que eu vi. Ou eu vi uma companhia israelense muito boa também, mas era a bailarina que ia lá e cantava e não tinha isso. Eu sempre dou esse exemplo. O Oswaldo Montenegro é um dos primeiros artistas a usar a dança como a matéria-prima dos seus espetáculos, do seu show, né? Uma coisa muito fantástica. Lembro quando, na década de 80, ele ia selecionar bailarinos na Academia do Nino Giovanetti, em Copacabana. E esse aí é um artista bárbaro. Isso aí é uma obra fantástica, né? E sensível também à dança aí. Claro que hoje temos outros artistas que usam muito bem a dança, como a própria música baiana explora muito o corpo, né? E isso é bacana também. Agora, a minha primeira pergunta estava focada nesse aspecto aí, Thiago, porque quando se fala de que a dança é a prima pobre das artes, eu tenho minhas resistências aí com relação a essa opinião aí. Eu sou de uma época em que não havia investimentos públicos na dança em termos de dinheiro, não haviam editais. Os apoios que nos davam era cartaz, filipeta e a pauta no teatro. E dali se faziam grandes espetáculos e nós tínhamos uma demanda muito grande em relação a isso. E ao mesmo tempo que evoluíram com essas políticas públicas, parece que a dança saiu um pouco do palco e menos bailarinos dançando. Como é que você vê isso? Você acha que eu estou equivocado com essa análise? Não acho que esteja equivocado não. Eu só acho que a evolução, ela é um processo natural. Então eu não fico admirado porque há 20 anos atrás não se tinha editais para dança e hoje tem. Na minha opinião, isso é absolutamente natural e na verdade não é mais obrigação do governo ou de qualquer empresa que se predisponha a apoiar, é erradicar a cultura, é enraizar a cultura, é transformar o povo num povo culturalmente ativo. Então, eu não vejo isso, é óbvio que você tem que fazer a comparação e que em relação a apoio existe um progresso, e isso é inegável.
Mas eu também acho que você não pode botar a pessoa no pedestal, a empresa, o governo, porque está fazendo isso, porque a evolução é natural. Tem que ter, se tem mais dinheiro, se tem mais demanda, tem que ter investimento. E quanto a essa coisa, eu acho sim que a gente está muito acomodado em vamos fazer uma coisinha para o pessoal vir e bater palma. Eu acho que as pessoas têm que ser mais ousadas em relação à produção de dança, sabe? Eu acho que elas têm que... Você está falando do processo coreográfico, do processo coreográfico, do processo criativo, do palco, sabe? Eu sou um cara que eu não quero ir assistir um espetáculo que vamos mostrar, vamos fazer um work in progress, vamos mostrar o processo. Eu não quero ver o processo de criação do palco, eu quero ver o resultado. É óbvio que o processo me interessa em questão da composição do personagem, mas eu quero ir lá para ver o resultado final. Entende o que eu estou dizendo? Assim? Então, nesse caso, eu concordo com você nesse sentido, de que se fazia muito, eu escuto muitas pessoas falando de musicais antigos, de espetáculos de dança antigos, da qualidade que se tinha por muito pouco. E agora, em relação ao que se tinha, a gente tem muito, vamos voltar mais para o grande, mas eu vejo pouco trabalho, pouca produção, sabe? Pouca qualidade artística. A verdade é essa. Pouca qualidade. Estamos fazendo um processo em que está se confundindo a dança, artisticamente falando, cenicamente falando, por levar ao palco o trabalho de expressão corporal, aquela coisa estática em nome da dança, ou dizendo que é dança contemporânea. Eu acho que está faltando também o pessoal com um pouquinho mais de humildade aí, não cientificar muito a dança e ver a dança como uma arte e a questão criativa também como uma criação coreográfica de um coreógrafo. Tem que ter coletivo? Também tem, eu acho bacana, mas a gente não pode perder, deixa eu dizer que as componentes todas têm que ser coletivas. Eu vou pedir um intervalo, já estou de volta com o meu entrevistado hoje, que é o Thiago Ramos, diretamente aqui da Casa de Ofício, Cultura e Gastronomia, na Rua H. Coutinho, número 4, em Laranjeiras. A Lua de Prata foi criada para atender a crescente demanda do mercado de brindes personalizados, com o padrão de qualidade e comprometimento que nosso público precisa. Trabalhamos com vários tipos de produtos, entre eles camisas, chinelos, canecas e muito mais. Solicite um orçamento, envie um e-mail para luadeprata@gmail.com ou entre em contato com nosso telefone 0 operadora 21 3083 7484 ou pelo nosso WhatsApp 98826 7438 98826 7438 de segunda a sexta em horário comercial. Facebook Lua de Prata Brindes Personalizados. Bom, estamos de volta aí com o programa Artes e Artes, hoje recebendo aqui o Thiago Ramos no nosso portal web JD, diretamente aqui da Casa de Ofício, Cultura e Gastronomia, que fica na Rua H. Coutinho, número 4. Você que quer comer bem, tem comida japonesa, tem uma variedade de drinks, você vem para cá, tem uma pizza maravilhosa e o carro está aqui para receber vocês aqui no Casa de Ofício, Cultura e Gastronomia. Thiago, você é formado em Educação Física também, aliás, tinha que passar um batido. E aí me chama a atenção o seguinte, você chegou a acompanhar aquela discussão que aconteceu e de certa forma uma perseguição por parte do CREF à dança, de que deveriam os bailarinos fazerem cursos de Educação Física e fazer CREF? Acompanhei, tem muito tempo que não se fala, mas é uma discussão que ainda existe nos bastidores. E eu sou absolutamente contra. Eu sou contra. Eu acho que o CREF tem uma semelhança. Não acontece nada em prol da classe. Tá? O CREF, quando eu precisei, não estava lá. Eu sou contra porque uma pessoa que nunca teve uma vivência em dança, tá? Ela faz os
4 anos lá da Faculdade de Educação Física, que podem ser as melhores do mundo, não vai estar pronto. Não se especializa em dança, né? Não vai estar pronto. Não importa se ele fez a graduação, a pós-graduação, o mestrado em dança. Da mesma forma que eu acho que a pessoa que não teve vivência em dança e vai fazer a graduação em dança, não está pronto. Porque a arte não é uma coisa que você aprende. É óbvio que você tem que pesquisar e criar ciência, e óbvio, eu sou muito a favor disso. Conhecimento. Sempre. Mas você não consegue ligar o sensor artístico da pessoa, como seria um computador, como seria um telefone. Isso é vivência, é gostar de estar no palco, é gostar de debater sobre aquilo. Tem coisa que só a experiência te dá. Agora, Tiago, essa questão aí do CREF, eu vi à época, e vejo até hoje, tenho a minha opinião, mantenho ainda, eu entrevistei o Jorge Steinhilber, que é o presidente do CREF, e vejo isso muito simples, isso é uma reserva de mercado. É o que a dança deveria começar a pensar também. Aliás, eu vou voltar atrás um pouquinho do que eu estou falando, que é o seguinte: há muitos anos, antes da história do CREF, eu já comentava aqui na dança, eu sentia muita falta como bailarino, de uma formação mais científica do corpo, mais pedagógica, para que amanhã eu pudesse vir ministrar aula. E não havia isso, embora Nino Giovanetti, meu saudoso mestre, nos dava toda essa bagagem, mas eu ainda achava que faltava muito mais aí. Eu acho que a dança, nesse ponto, ela ela dormiu um pouco, ela cochilou, ela não se preparou também para que os cursos técnicos de dança evoluíssem e tivessem uma demanda maior, para que tivessem mais bailarinos com condições mais preparados para dar continuidade ao ensino da dança aí. E aí o CREF aproveitou a brecha e entrou. Então, mas isso não é nada menos que uma reserva de mercado aí, né? E aí é interessante, Tiago, que hoje nós temos quase mais universidades, temos sim mais cursos superiores em dança do que cursos técnicos de dança. E aí você vai formar uma pessoa que nunca teve uma vivência em dança, uma graduação, e ela vai estar apta. Como é que ela vai mostrar para um aluno uma coisa que ela não passou a vida fazendo? Como é que ela vai saber que o aluno está reclamando se ela não sentiu aquela dor? Sim. Se ela não sentiu o que o aluno sente quando sobe no palco? Como é que ela vai falar está tudo bem se ela não sabe se vai estar tudo bem? Eu acho sim, Tiago, que nós precisamos ter uma reflexão muito grande dentro da própria dança. Eu costumo dizer que a dança precisa cortar, a classe da dança precisa cortar na própria carne. É muito fácil criticar o outro, é muito fácil criticar o Estado, é muito fácil querer dinheiro público, mas para que você quer dinheiro? Para que você critica o Estado? Para que você critica o outro? Tem que saber o porquê disso. Se a gente não chegar nessas discussões, eu acho que dificilmente a gente vai organizar a nossa classe para que tenhamos um valor maior diante da sociedade. Essa desvalorização do descamisado, do primo pobre, primo rico, é tudo coisa que nós mesmos criamos dentro da nossa própria classe. Eu posso estar errado, mas isso já começa dentro das próprias salas de aula. Não, já pode ser, eu acho um ponto bem interessante esse. O que acontece, ao meu ver, é que ninguém se mobiliza e fica esperando, reclamando, porque falar mal é muito fácil. Mas você falar mal e apresentar uma solução para aquele problema, ninguém faz. Isso você vê em qualquer área, não é só na dança não. Isso você vê em qualquer área. Sempre tem alguém para colocar o dedo na ferida, mas não tem ninguém para fazer o curativo. Então eu acho que é uma coisa que falta. E é interessante o que o Thiago está colocando aí, que faz também refletir da seguinte questão. Se fala muito em coletivo, mas você fala tanto em coletivo que eu não me sinto inserido dentro dele, então eu não entendo. E eu faço parte dessa cadeia produtiva, tanto na área da comunicação como na parte de espetáculos. Eu nunca fui pesquisado, sondado para fazer parte ou discutir uma política pública para a dança. Você já foi, você conhece? O que você conhece do colegiado setorial de dança? O que você sabe do Conselho Municipal de Cultura? Quem te representa, o Thiago? Você se sente representado? Você conhece esse processo? Eu não me sinto representado. Eu nunca fui convidado a nada. Eu estou sempre disposto. Debater, eu estou sempre ali. Eu posso estar certo ou posso estar errado, sim, mas é o debate que engrandece a classe. Democracia, né? É simples. Eu nunca fui convidado. Mas você é uma pessoa que está começando, você só tem 28 anos. Eu não conheço ninguém que foi.
Olha que eu conheço uma galera, e não conheço muito. E aí você ouviu o que você diz aí, que você só tem 28 anos, volta ao que era antigamente, quando jovem eu ouvia a mesma coisa. Ah, você está começando agora, você é jovem. E aí hoje eu estou com 51 anos e continuo sendo chamado, será que eu estou velho demais agora, é por isso? Então quer dizer, é como se estivesse repetindo o mesmo filme, ou as pessoas da minha geração estão copiando o mesmo atraso do século passado. E você não tem progresso assim, porque você vê um ciclo vicioso, porque são as mesmas pessoas que conseguem os mesmos editais, você vê fortunas sendo derramadas para cada um de 5, 6 pessoas, que não apresentam absolutamente nada de novo, que não apresentam um projeto para desenvolver a dança, para desenvolver um público de dança, não apresentam absolutamente nada. O que se faz com esse dinheiro? O que se pensa? Por que não fazer vamos sentar, pega um papel, vamos começar a anotar quem tem ideia, quem não tem. Vamos, uma vez na história, dá para a gente se unir? Uma vez é difícil? Acho que não é. Eu acho meio utópico, me desculpa assim, vou falar para o nosso público também, eu acho meio utópico quando a gente fala essa questão do nos unir. A verdade da verdade, nenhuma classe é unida, independente se é dança ou não. A questão é que sempre em todas as classes tem aquelas pessoas que lideram o movimento, que estão ali formando opinião, que têm acesso ao poder público, têm acesso a uma série de coisas, que se tivesse um compromisso, aí vem o coletivo que falam tanto, né? Que tivesse um princípio assim, ético de relacionamento, que tivesse um comprometimento minimamente humilde, trariam para a classe esses resultados e fariam com que a classe evoluísse e aí sim pudéssemos pensar numa união. Mas eu acho que as pessoas que estão lá, que dizem que falam o nome da classe, eu não sei de que classe elas estão falando. Não sei. As pessoas, tem muita gente que chega perto de um gestor público do seu projeto embaixo do braço, mas não é o coletivo. E esquece que o gestor público ele tem uma responsabilidade muito maior do que no teu projeto pessoal. Não é papel dele. Sim. Né? Eu acho que isso também contribui muito para o que a gente está falando agora aqui. Pode ser utópico, provavelmente. Mas, se você não tiver um ponto de chegada, você não tem caminho. Pode ser utópico? Pode. A classe difícil vai se unir, uma classe unida, concordo. Mas se você não souber onde você quer chegar, não vai ter caminho. Se não tiver caminho, aí a gente vai continuar no mesmo tipo de trabalho, no mesmo tipo de coisa que se faz, que está se fazendo hoje, e que sinceramente eu não me sinto representado quando eu vejo a política da dança. Eu não me sinto representado quando eu vou a um espetáculo e sinceramente nada acontece. Eu assisti um espetáculo há um ano, cerca de um ano mais ou menos, de um amigo, um grande amigo, Michel Cordeiro. Um grande espetáculo. Você via pesquisa, você via a construção, você via um trabalho que tinha começo, meio e fim, você viu uma coisa de dança. Ele é basicamente danças urbanas. Mas você viu ali, você viu que tinha uma criação do coletivo. O nome do espetáculo é Kiss Funk, eu recomendo a todo mundo. Sim. Ficou em cartaz no Centro Coreográfico, eu recomendo a todo mundo. Tenho um orgulho de dizer que sou amigo do Michel, o cara que fez a ateliê coreográfico comigo, é de Realengo, sabe os problemas que nós passamos. E sinceramente, eu vejo um aqui, eu vejo outro espetáculo aqui, e eu não me sinto representado no palco. Eu não vejo a minha classe. Mas você e quase toda a classe aí. Bom, gente, olha, eu vou pedir um comercial, já estou de volta para o nosso último bloco. Bom, estou de volta aí para o nosso programa Artes e Arte no seu portal JD e hoje eu recebo aqui o Thiago Ramos e a gente está batendo um papo assim, de diversos aspectos do mundo da dança aí. Thiago, nós estávamos falando dessa questão criativa, que você também falou aí que devemos usar mais, que o coreógrafo usar mais e tal. Eu te faço a seguinte pergunta, Thiago. Como é que você vê essa qualidade artística coreográfica que está sendo levada aos palcos hoje aqui no Rio de Janeiro? O que você tem de conhecimento sobre isso?
Você tira algumas coisas bem interessantes, mas eu sinto falta do resultado. Eu sinto falta de um trabalho com começo, meio e fim que eu vejo pouco. Tá? Quando eu estava no ateliê, Quando eu estava no ateliê coreográfico, a gente fez com a Esther Weitzman o Quem é o Rei. Foi um trabalho que foi absolutamente pesquisa, foi um trabalho absolutamente contemporâneo, foi um trabalho assim, foi muito gostoso de fazer, foi um trabalho coletivo e foi um trabalho com começo, meio e fim. Entende? A gente tinha de tudo e tudo virava intervenção para a gente poder trabalhar. Qualquer coisa era uma perturbação de cena. Foi uma criação coletiva, foi uma tirada excelente dela, uma concepção de coreografia muito boa e foi um trabalho com começo, meio e fim. Foi um trabalho de alta qualidade, foi um trabalho muito bem feito. E eu me pego às vezes vendo questões tão minimalistas, sabe? E eu penso que dança, e espetáculo de dança é espetáculo de dança. Não me importa se é balé clássico, se é dança contemporânea, se é jazz, eu sinceramente não estou nem aí quando eu vou assistir, eu, espectador. Eu quero assistir um trabalho de qualidade. Entende? É isso que me intriga, é isso que me falta. Eu não me importo nem um pouco se o bailarino chegar e ficar lá parado no palco e tiver um jogo de luz, contanto que aquilo ali tem um objetivo claro e óbvio. Gente, tem que ser bonito, tem que ser uma coisa que agrade aos olhos, a não ser que o objetivo do espetáculo não seja esse. Mas falta. Tiago, como é que você vê os investimentos públicos em dança? Você, do que está sendo levado à cena aí, isso é uma opinião minha, eu observo assim que o investimento público dentro da dança não está sendo supervisionado fisicamente pelos gestores públicos. Eles estão vendo apenas os papéis ou que eles recebem por e-mail, porque agora tudo é virtualizado. Né? O projeto está muito bem escrito, está encaixado naquilo que o governo quer dentro dos seus editais e pronto. E aí, se ganhou, a comissão escolheu, ganhou aqueles 300, 200 mil, que seja. E esses espetáculos vão à cena e quando você vai assistir, na maioria, desculpa a minha opinião, não é dança e para mim eu não pagaria R$1 para assistir. Por que eu digo isso? Porque eu acho que deve haver também uma fiscalização artística, física, presencial desses espetáculos que o governo apoia e que essas comissões escolhem aí. Porque eu acho que se não houver isso, a gente vai começar também a ter um grande problema, que é a perda de plateia, de público, que atualmente é um problema seríssimo dentro da dança aí. Tiago, eu te pergunto, e a plateia? Você acha que a plateia, temos público hoje frequentando bem a dança, ou acha que está faltando? Como é que está essa tua visão também? E se os espetáculos que são feitos devem também agradar quem coreografa, quem cria, devem pensar também em agradar o público ou simplesmente agradar a si próprio com o investimento público? Eu ouvi uma frase que eu discordo absolutamente. Foi uma professora minha que me falou uma vez, ela falou assim: hoje o importante não é se as pessoas vão gostar ou não, e sim se elas vão entender. Gente, não dá. Eu não consigo entender e falar para a pessoa que vai assistir um espetáculo meu e falar: olha, eu entendi, mas eu não gostei. Não consigo, gente. Você vai com a pessoa falando: não gostou por quê? Me fala. Alguma coisa a gente tem que fazer. Porque não dá, gente, para simplesmente botar o nariz lá no céu e falar: não, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Aí eu aproveito a deixa do Tiago aqui, é o seguinte: e aquele espetáculo que você fala com o coreógrafo e você entendeu de uma forma, ele assim, não, mas a intenção era essa. Mas era essa o quê? Isso é contemporâneo, essa linguagem. Eu tento procurar, às vezes, me situar dentro dessa nova linguagem aí, quando eu falo que estão cientificando muito a relação da dança, estão politizando o movimento da dança, mas de forma não que a classe cresça. É uma politização do executar dança. Eu acho isso, na minha opinião, absurdo. Faz uma politização intelectual. Sim. Eu costumo comparar o estado atual hoje
da dança contemporânea, como aquela fábula da roupa do rei. Só os inteligentes podem ver, e o rei estava nu e todo mundo dizia o rei, porque ninguém queria se passar por burro. Eu comparo muito a dança contemporânea hoje com esse momento. Assim. Isso me faz lembrar de uma pessoa muito conhecida no meio da dança contemporânea, que um dia num café que eu encontrei, ela me disse o seguinte, que agora a palavra de ordem é essa, é o pensamento contemporâneo da dança, é a dança contemporânea, e que não teria mais nada para ninguém. Eu confesso que fiquei chocado e com pena dessa pessoa ter falado isso, quando na verdade ela é também oriunda de uma prática que realmente se dançava muito, e que hoje o público está carente de rever e não tem, porque não tem investimento para quem quer realmente coreografar o jazz, o sapateado, o flamenco, as danças árabes, as danças orientais, o próprio jazz, que eu organizo o Jazz 40 Graus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já coloquei em editais e simplesmente não fomos aprovados, não tem porquê. Então acho que enquanto não houver também aí uma democratização nesse acesso, vão continuar alimentando esse pensamento que está aí. E é muito interessante. Atualmente cobramos muito do município, da Secretaria Municipal de Cultura para a dança. Mas e o Estado do Rio de Janeiro? Cadê a Secretaria Estadual de Cultura, que está quietinha, e quem está ganhando, que é a verba que está indo para a cultura e a verba que vai para a dança na Secretaria Estadual de Cultura? Vamos pensar nisso aí também, né, meu querido? Porque a gente cobra muito da prefeitura, mas o Estado parece que está assistindo aí. O governo federal também. Sim, o governo federal está de pires na mão, a gente sabe aí, né? Mas ele tem seu papel, há orçamento para tudo isso. Então o próprio Prêmio Cláudio Viana aí, que precisa ser repensado, na minha opinião, precisa ser repensado na sua forma de aprovar os projetos, precisa ser aprovado. Os editais, já falei uma vez com o Fabiano Carneiro, que é o coordenador de dança do governo federal, onde eu questionei para ele por que não investe nas mídias alternativas de cultura, principalmente na área de dança, que temos inúmeros veículos de dança na cidade do Rio de Janeiro, e as pessoas não fazem uma publicidade. E aí eu fiquei sabendo depois do próprio Fabiano, que isso foi contemplado dentro dos editais, mas só que as produções não investem. Investem nos grandes veículos de massa, nos bus door, nos pontos de ônibus, e não investem naquela imprensa que está registrando a memória e a divulgação da dança. Como é que você vê isso, na tua opinião, Thiago? A gente está errado? Está errado aí? Eu acho que é muito complicado. Não dá para você entender o que acontece, sabe? É incrível isso, porque como é que você vai pensar em criar público se você não começa com um vídeo especializado, por exemplo, bota o cartaz no 2 door e aí? Nem sempre a pessoa está lá, vai pegar um ônibus, olha, mas ela não sabe o que é aquilo. É incrível isso. Não, é interessante que eu vou dizer, você pode divulgar meu espetáculo? Cara, eu não sou agência de divulgação, eu sou um jornal, eu faço matérias, eu vendo publicidade. Então, tem que mudar essa relação também com essa imprensa especializada aí. Bom, gente, olha, eu vou pedir um comercial e já estou vindo aí, infelizmente, já para o penúltimo bloco, com o meu querido amigo aqui, nosso bailarino Thiago Ramos, aqui no portal JD. Bom, Thiago, chegamos ao final aí do nosso programa Artes e Arte, com esse bate-papo com você aí, e gostaria de ouvir agora suas considerações
para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Bom, obrigado pelo espaço, obrigado ao Jornal da Dança, obrigado a todo mundo que fez isso acontecer, a todo mundo que contribuiu para o que hoje eu sou, família, as pessoas que passaram. Eu termino aqui com a esperança de que um dia a gente vai conseguir. A gente vai ter uma força política que vai representar a classe, a gente vai ter uma força artística. Eu fiz 2 espetáculos de dança, eu coreografei 2 espetáculos de dança. Nenhum dos 2 eu tive 1 centavo de acordo comigo. Então, assim, eu fico na esperança de um dia isso acontecer. Assim como eu, muitos também fizeram, e com trabalhos melhores que o meu puder, muitos também fizeram e não receberam nada. E por essas pessoas que a gente tem que olhar, são por essas pessoas. É inadmissível você ver uma companhia da qualidade que tem a Companhia Brasileira de Balé, por exemplo, João Teixeira, tem que sair daqui. É inadmissível você ver isso. O papo é louco, né? É muito louco. Aí tem eu acho que a gente tem que pensar muito. Fica aqui a reflexão e agradecendo o espaço, tá? Estamos sempre aí, foi um prazer. Bom, vamos continuar. Eu que agradeço a sua presença aqui, agradeço em nome da nossa equipe, da Raquel Lima também, da Rosângela Brito e também, claro, em nome da Casa de Ofício, Cultura e Gastronomia, aqui do nosso amigo Carlos Rangel. Deixa eu só mandar um beijo para Luciana Moreira, minha irmã Zona, te amo, Lu. Nossa, Lu, gente, beijo. Meus alunos aí, meus alunos, pessoal da ADAC, tá? O pessoal da Thaís Dance, galera, meus alunos, beijo para vocês e te amo. Bacana. Bom, bacana, Thiago, eu agradeço a tua presença aqui no nosso programa Artes e Arte, aqui diretamente da Casa de Ofício, Cultura e Gastronomia, que fica aqui na Rua Valcontínuo número 4, em Laranjeiras. Bom, Thiago, eu agradeço ao web espectador também que nos acompanham aí e deixar um recadinho. Precisamos refletir mais o problema da dança. Precisamos fazer com que a dança seja uma ferramenta de cidadania e que seja também uma profissão. E que o Estado, quando eu falo Estado, eu estou falando o Estado em geral, não use, não faça de meia dúzia de pessoas o pensamento de uma classe. Ouçam mais a cadeia produtiva. Esse é o meu recado, eu fico por aqui e até a próxima, se Deus quiser.